capítulo 1, verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu para Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aí. Ontem, 4 de março, nós fizemos aniversário de batismo. Nós nos batizamos juntos em 4 de março de 2000. E me converti em meados de 99. E desde que me batizei, olhe para cá, eu abracei a igreja como uma continuação da minha família, como um espelho da minha família. A igreja, ao Senhor eu dedico a adoração, toda a adoração. A minha igreja eu sempre dediquei amor. Eu sempre amei muito a minha igreja e sempre busquei de todas as maneiras, desde que fui inserido dentro do contexto da comunidade, sempre batalhei para que a minha igreja pudesse ser relevante, pulsante, vibrante. Desde que me converti, não há um minuto, não há um dia que eu não pense numa igreja grande, relevante e pulsante. Uma comunidade onde não haja vaidades, uma comunidade onde todos se abraçam, se cuidam, se compartilham, uma comunidade de zelo mútuo. Meu Deus, como eu sonho desde o dia que me converti. Quando assumi o pastorado, Deus soprou no meu ouvido: agora você pode começar a trabalhar essa comunidade. E desde então, eu não tenho medido esforços para isso. Só que os últimos anos, os últimos 10 anos, Deus tem me ensinado muito a respeito da comunidade. E parte do que Deus fala ao meu coração, eu tenho compartilhado através dos grupos de vida e através dessa série de sermões que eu estou pregando para os irmãos. Deus tem me ensinado que o meu sonho era legítimo, mas a forma com que eu estava tentando obtê-lo era tolice. A forma com que eu tentava era fazer por conta própria. Se você não quer, eu faço. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 coisas para que a minha comunidade esteja saudável, esteja bem, esteja feliz. Posso ouvir um amém? Só que o Senhor me mostrou que eu estava sendo um tolo. Eu estava semelhante àquele galo que achava que o sol nascia porque ele cantava. E quando certa feita ele, cansado, não acordou antes do sol, acordou com o calor do sol sobre ele, ele ficou frustrado em perceber que o galo, na verdade, que o sol não nascia por causa dele. E o Senhor me falou que a comunidade gerará essa igreja dos sonhos. A comunidade produzirá essa igreja na qual nós podemos viver em comum todas as coisas, cuidando uns aos outros. Quem está me entendendo até agora, diga amém. E Deus me lançou numa situação que eu tenho amadurecido a cada dia. Olhe para cá, dependência. O pastor depende do seu rebanho para exercer o seu ministério e multiplicar a sua palavra.
Deus nos chama como comunidade para isso. Você está me entendendo? Diga amém. Deus nos chama como comunidade para a construção de um lugar onde nós podemos viver pacificamente e crescendo um ao lado do outro. Deus não só nos chama para isso, como é nosso dever fazer isso. Quando eu cheguei no colégio para trabalhar, e eu tinha péssimas experiências de trabalho. Quem já teve uma péssima experiência, um lugar horrível de se trabalhar? Quem já trabalhou num lugar horrível? Levanta a mão aí. Eu trabalhava num lugar horrível, que quando eu dava 8 horas, eu entrava, batia o ponto de 8 horas, já pedia a Deus que desse 5 horas. E quando eu entrei no meu último emprego, num colégio, eu percebi que eu tinha que ter um comprometimento para transformar aquele lugar em um lugar agradável para estar, porque eu passaria mais tempo ali com aquelas pessoas do que até mesmo com a minha família. Então eu comecei a trabalhar para construir um lugar onde eu pudesse ser feliz fazendo o que eu estava fazendo. A igreja é exatamente isso. A igreja é uma comunidade onde a alegria em conjunta, a construção em conjunto, faz com que nós tenhamos um ambiente de paz, tranquilidade e crescimento. Quem está me entendendo, diz amém. E você é importantíssimo nesse papel. Essa série de sermões que eu estou pregando, ela já está inserida, já está incutido no subconsciente de muitos irmãos, dos irmãos que fazem parte dos grupos de vida. Mas o Senhor me levou a ministrar essas mensagens, porque alguns de vocês não estão no grupo de vida. E era necessário alcançar também cada um de vocês. O texto que está diante de nós explana o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Nós vemos que é nosso dever fazer discípulos, nós vemos quem deve fazer discípulos, e hoje eu quero compartilhar com você como fazer discípulos. Posso ouvir um amém? O texto que está diante de nós é um texto muito conhecido. Até as crianças, quando vão falar sobre Jonas, eles sabem que Jonas é o profeta fujão. Quando os meninos pequenos, eu estava cansado de cantar uma musiquinha para os meninos, de que Jonas era o profeta fujão. O texto diz que Deus chama Jonas e manda Jonas pregar contra uma cidade chamada Nínive. O texto diz, se você ler o capítulo de Jonas em casa, o texto diz que o texto não entra em detalhes, mas essa cidade, olhe para cá, era uma cidade hostil aos judeus. Historiadores dizem que era comum nos portões de entrada de Nínive terem lanças com cabeças de judeus, ou corpos espalhados de judeus, para mostrar aos judeus que aquele lugar era um lugar hostil. Nínive era inimiga do povo de Deus. Então, antes de julgar Jonas e chamá-lo de profeta fujão, vejamos e entendamos as minúcias dessa ordem. Quando Deus chega para Jonas e diz que vai pregar, que Jonas deve ir para Nínive, para pregar arrependimento a Nínive, automaticamente Jonas lança uma equação na sua mente: se eu não pregar, Deus vai fazer com Nínive o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então eu não vou pregar. Eu quero que aquela cidade seja destruída. Eu quero que aquele povo sinta a ira de Deus. E por isso o texto sagrado diz que Deus manda Jonas ir para um lugar fazer alguma coisa, e o texto diz que Jonas foi na direção oposta. O texto diz: levante-se e suba. Algumas versões diz: suba a grande cidade de Nínive. O texto diz que Jonas desce, vai para o porto, pega um navio que vai para Tarsis. Chegando no navio, ele desce para o porão do navio, para fugir da presença do Senhor. Você conhece o restante da história, não vou me ater nos detalhes. Ele é engolido pelo grande peixe. Pastor, isso é verdade? É. Se a Bíblia dissesse o contrário, eu acreditava também. Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava. Posso dizer um amém? Eu acredito na Bíblia. Se você quer trazer equações novas, interpretações novas, fique com você. Eu acredito na Bíblia.
eu acredito piamente no que Deus escreveu e na palavra de que está escrita aqui nesse lugar. Posso ouvir um amém? Se ele diz que é, para mim é, e ponto final. Me chame de radical. Radical vem daquele que vai para a raiz, daquele que tem base. Amém, irmãos? E paralelo a isso, igual a isso, Deus, Ele nos concebeu como cristãos para a execução de uma missão. Às vezes que nós falamos a respeito disso, pode parecer redundante, pode fazer chover no molhado, mas essa verdade ela precisa ser repetida diversas vezes, replicada, para que ela entre no nosso coração. Mateus capítulo número 28, a partir do verso 18 até o verso 20, Jesus mostra claramente qual é o propósito que Deus nos chamou para permanecermos nessa terra. Jesus morreu apenas para me dar salvação. Está errado esse contexto. Se fosse assim, quando nós nos convertíamos, nós seríamos arrebatados. Nós ficamos aqui com uma função definida. Nós ficamos aqui com uma função real de aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos, nós possamos passar para outras pessoas e ensinar outras pessoas a amarem a Deus. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Então, é responsabilidade minha fazer outras pessoas conhecerem o amor de Deus, viverem o amor de Deus e experimentarem o amor de Deus. Mas olhe para cá, assim como Jonas, várias coisas estão pesando em nossa vida e nós não estamos cumprindo esse compromisso que Deus exige de nós. E da mesma maneira de Jonas, ao invés de seguir o caminho que Deus determinou, nós estamos seguindo no caminho contrário, enganando-nos a nós mesmos, achando que as reuniões dominicais, as reuniões do meio de semana, ou a ação religiosa na nossa vida é suficiente para que eu tenha uma vida plena espiritualmente. E eu digo a você categoricamente, eu afirmo isso debaixo da graça, da autoridade que o Senhor me dá hoje, isso não é suficiente. Isso é um clamor do Espírito à igreja, isso não é suficiente. Por isso que quando nós recebemos a palavra, alguns conceitos, nós nos assustamos. Quando o pastor chega no púlpito, ou quando você lê um livro, ou quando alguém lhe aborda e diz, você tem que fazer um discípulo. Essa afirmação, ela é assustadora e ela é automaticamente, você já puxa no automático a primeira resposta, eu não sou capaz. O que faz com que você não se lance sobre a vida de alguém para discipular, para cuidar, para aconselhar, ao pensamento errado de dizer que você não é capaz de ensinar, não é capaz de pregar, você vai dizer que não tem bagagem para fazer isso. Você vai dizer que não é capaz de fazer isso. Automaticamente essas respostas, elas praticamente estão como já na sua bainha, no seu coldre, você já puxa e responde isso. Porque nos ensinaram conceitos errados, fizeram um trabalho muito ruim na nossa mente, de um pensamento incapacitante, onde apenas alguns são capazes de pregar, onde outros não têm capacidade nenhuma de compartilhar, e esse pensamento foi o pensamento combatido pela reforma protestante, quando apenas o clero, apenas os sacerdotes tinham a capacidade de interpretar a Bíblia e passar a Bíblia mastigada para as pessoas. Por isso que Lutero, no seu conceito das solas, ele diz sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. E Jesus confirma esse conceito ao dizer que a verdade foi revelada aos pequeninos. Então não existe dificuldade na leitura e no conhecimento bíblico. Não existe dificuldade em se entender os conceitos bíblicos. Se você diz que existe dificuldade no entendimento bíblico, você está indo contra ao entendimento da palavra de Deus, que diz que todos têm a capacidade de compreender as Escrituras. Porque a palavra foi dada aos pequeninos, aos simples, aos humildes. Você não precisa ser teólogo para entender a Bíblia, você não precisa ter uma bagagem de 20 anos de igreja para entender a Bíblia, você apenas tem que se lançar com um coração humilde, contrito e submisso a Deus, para que Deus te ensine através da revelação da sua palavra.
O outro tipo de desculpa que nós falamos, que nós geralmente dizemos, é que isso não é responsabilidade nossa, é que isso não é função nossa. E nós entramos no vazio do coletivismo e dizemos: a igreja tem que discipular, a igreja tem que evangelizar, e você foge da sua responsabilidade, entra no meio da multidão, porque multidão não tem rosto, porque multidão não tem nome, porque multidão não pode ser cobrada, porque multidão não precisa se comprometer com absolutamente nada, apenas frequentar os cultos de vez em quando. Eu não tenho chamado para isso. O meu chamado é para outra coisa. Ontem nós estávamos em Boa Viagem, como os irmãos, como o diácono Wellington falou. E no fechamento do nosso encontro, do nosso Edificai, olhe para cá. E no fechamento do nosso Edificai, quando foi lançado o convite, dois jovens se renderam a Cristo. Eu tenho uma mania de evangelista, eu sou evangelista de consagração. E o evangelista, aquele que vive pregando no meio da rua, em cruzadas, em comunidades, nós, quando vamos pregar, estar na rua, nós não oramos de olho fechado. Deixa eu dar essa dica para você, meu irmão, olhe para cá. Se você está no meio da rua, se você está num culto público, se você está fazendo evangelismo, olhe para cá, não ore de olho fechado. Ore assim, ó. Porque você está em território inimigo. Quem está me entendendo? Diz amém. E eu vi alguns irmãos ontem, Denis, Cristiano, eu vi alguns irmãos ontem viajando lá, orando. E eu orava, e eu estava ali orando e observando, orando e observando. E eu vi um dos rapazes que se converteu, que estava lá, não foi conosco, ele estava lá na praia. Ele pegou o cachimbo do crack, o isqueiro do crack. Ele se desfez do cachimbo e do isqueiro do crack. Aleluia. Poucos viram aquilo. Ele jogou. A convicção foi tamanha que ele me fez lembrar de Bartimeu: dessa capa eu não preciso mais. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como ouvirão se temos outros comprometimentos, outras coisas? Mas como ouvirão se outros têm que fazer? Esses pensamentos, na verdade, são desculpas sobre conceitos que fazem com que você não exerça a sua vida espiritual na sua plenitude. Pergunte a qualquer membro, pergunte a qualquer crente, qual a sensação que ele tem ao voltar de um trabalho de evangelização, ao voltar de um trabalho de uma ação social, ao voltar de um trabalho que ele exerceu o discipulado dele. Ele vai voltar alegre, ele vai voltar feliz, ele vai voltar com o coração pleno da graça de Deus, pelo simples fato de que ele cumpriu aquilo que Deus o chamou para fazer. Aleluia. A agenda do pastor é cheia, a agenda do pastor é lotada, mas nada traz mais satisfação do que pegar a Bíblia e o inário, sentar ao lado de um irmão que é mais idoso ou que está enfermo, cantar 2, 3, 4 hinos para aquela pessoa, às vezes ela nem consegue cantar, fazer uma leitura bíblica, orar e ver essa pessoa se emocionar porque Deus visitou ela naquele dia. Nada traz mais satisfação do que isso. Mas como virão se não há quem pregue? Nós pensamos sobre esses conceitos errados. Deus nos chamou para isso. Eu tenho feito como João Batista, clamado com a voz do que clama no deserto, e tenho repetido inúmeras vezes: olhe para cá, você tem que fazer um discípulo. Você tem que ganhar, cuidar e ensinar alguém a amar a Deus. A voz do que clama no deserto tem falado isso constantemente.
Ontem, um dos nossos irmãos deu um testemunho. Não vou falar o seu nome, ele não me autorizou, mas um dos irmãos deu um testemunho. Eu não me sentia capaz de fazer o que eu fiz aqui nessa noite junto com os irmãos, mas o Espírito do Senhor me fez lembrar uma palavra que foi pregada pelo pastor, que dizia: cada um faça aquilo que tem habilidade para fazer. Então eu vim aqui e estou fazendo isso. Ele fez lá no Edificai, no meio da rua, no meio de todo mundo, e Deus foi glorificado através da sua vida. Escute. Todos nós temos o que é suficiente para ensinar alguém a amar a Deus. E eu quero rapidamente compartilhar alguns passos aqui práticos. O que você tem que fazer para sair daqui? E enquanto eu estou pregando, Deus vai colocar uma pessoa na sua mente e no seu coração. A minha oração é que quando eu terminar essa pregação, Deus já tenha impregnado, tatuado na sua mente a pessoa que você vai ter que trazer para a presença de Deus e ensinar essa pessoa a amar a Deus. Ficou com medo, irmão? Quem está comigo aí diz amém. Quem abraça isso aí diz amém. Primeiro, tenha empatia. Eu queria que você parasse um pouco e fizesse um exercício junto comigo sobre os dois missionários mais bem-sucedidos registrados pela Bíblia. Um no Antigo Testamento, nós falamos a respeito dele. Pastor, você está dizendo que Jonas foi bem-sucedido? Sim. A palavra do Senhor diz que você tinha que caminhar 3 dias, se não me falha a memória, para que você cobrisse toda a cidade de Nínive em linha reta pregando. A palavra diz que Jonas pregou só um dia. Quando você vai ler o livro de Jonas, você não vê a palavra arrependimento. Jonas não prega arrependimento. Jonas diz o seguinte: ainda em alguns dias Nínive será subvertida, ou seja, Deus vai castigar essa cidade, Deus vai trazer fogo sobre essa cidade, se prepare que o cajado de Deus vai cair sobre Nínive. Em um dia, era preciso 3, em um dia ele já se recolheu, subiu ao monte e disse a Deus assim: já fiz a minha parte, o Senhor não mandou pregar? Já preguei, agora eu vou subir lá no monte só para ver a bagaceira. Quando ele sobe e fica lá, o texto diz que um da cidade se converte e diz: ei, isso vai acontecer, e o outro fala para o outro, e o outro fala para o outro, o outro fala para o outro, até que a palavra de Jonas chega no rei, e o rei diz o seguinte: vamos vestir pano de saco, vamos se arrepender, quem sabe Deus não tem misericórdia de nós, e não nos poupa desse sofrimento. A cidade inteira se converteu. Quer um pregador mais bem sucedido que esse? Mas ele teve raiva porque foi bem sucedido. E o segundo missionário mais eficiente, olhe para cá, Paulo. A palavra do Senhor diz que não existia lugar onde Paulo chegasse e ele não plantasse uma igreja. Com suas dificuldades, com suas perseguições, beirando o assassinato muitas vezes, escrevendo aos Coríntios, ele narra toda a sua trajetória: passei fome, fui açoitado, fui jogado fora, apedrejado, desci no muro, tudo isso por causa do amor ao Evangelho. Olhe para cá, onde Paulo chegava, ele plantava uma igreja e salvava vidas para Cristo. Os dois eram bem-sucedidos, os dois foram bem-sucedidos em suas missões, mas olhe para cá, existe uma diferença brutal entre eles. Um foi empurrado para fazer, o outro fazia com amor a Deus e dedicação ao próximo. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de, quando estamos juntos ali, como estávamos naquele lugar, nós estávamos cantando, louvando, mas os irmãos estavam abordando aqueles que tinham necessidade de ouvir a palavra, e colavam conversando com essas pessoas. Convidou um casal para sentar junto conosco, um casal sentou para estar junto conosco, nós conversávamos com essas pessoas, e entender que essas pessoas têm necessidades, e que Deus pode suprir essas necessidades. Empatia é se importar. Empatia é eu ver a sua necessidade. Essa pessoa que está do seu lado, que você cruza com ela nos domingos, essa pessoa que você aperta a mão dela lá na entrada ou na saída, talvez essa pessoa não tenha o que comer no dia de amanhã, ela está com um sorriso no rosto, mas ela está com a alma despedaçada. Empatia é sentir a dor do próximo.
Empatia é saber que o drogado está ali, mas ele tem uma história para estar ali. Mas é muito mais fácil chamá-lo de safado, de drogado, de pecador miserável. É saber que uma pessoa, para ser entregue ou para se rendir ao pecado, ela não tem noção nenhuma do que Deus é, de quem o Senhor é, ou o Deus que ele aprendeu foi um Deus carrasco, que não permite que pecadores cheguem perto dele. E nós sabemos que pecador é o prato principal, é a massa principal para Deus fazer um novo discípulo. Quem era você? Quem era você? Se Deus não tivesse lavado você, se Deus não tivesse revelado a você, se Deus não tivesse trazido graça a você, quem era você? Talvez jogado pelas calçadas, talvez sendo motivo de zombaria nos lugares, talvez sem capacidade nenhuma de ter nada, e Deus resolveu investir na sua vida. O grande problema é que a religiosidade tende a nos colocar como superiores e nós não somos. Não somos superiores ou melhores. Não somos melhores do que absolutamente ninguém, porque quem tem empatia sai de si e enxerga a dor pelos olhos do outro. Tenta se colocar no lugar do outro. Você vai rir com o que eu vou dizer agora. Mas eu falei aqui que eu tenho sérias dificuldades com o Max, o nosso cachorro. Eu tenho sérias dificuldades, sérias desavenças com ele. Mas certa feita eu chego, quase todo dia a Eliane escuta esse meu lamento. Pega esse cachorro, vai andar com esse cachorro. Mas não vai dar tempo, os meninos não vão. Não, pegue ele, sai daqui, porque ele passa o dia inteiro aqui. O mundo dele se resume a 60 metros quadrados. A gente sai para um canto, sai para o outro. Esse pobre não sai desse cubículo de 60 metros. Saia com ele, solte ele, deixe ele fazer alguma coisa. Eu me coloco no lugar do cachorro. Eu sofro. Eu tenho muita pena dele. Empatia é justamente você colocar no lugar do outro. Jonas capítulo 4, versículo 6. Você está no livro de Jonas ainda? Diga amém. Ô irmão, fique comigo. Você está me entendendo? Diga amém. Fique comigo, irmão. Jonas capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas. Onde Jonas estava? Em cima do monte, para ver a cidade ser destruída. Um calor danado, mais ou menos como o nosso aqui. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para que viesse fazer sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. Eu acho que é isso que está batendo na gente hoje aqui, não é? O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero até morrer. Veja. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, e você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Como nós dizemos aqui no Nordeste, que lapada. Jonas, trazendo de um contexto bem simples, Jonas sobe no monte para olhar Nínive sendo destruída. Jonas fica ali, o sol quente, Deus faz nascer uma planta. Jonas fica feliz porque Deus providenciou uma sombra para ele. Aí a Bíblia diz que a planta morre durante a noite, e durante a manhã, Jonas dormindo, um vento quente acorda Jonas.
porque a planta morreu, Jonas quer morrer. É o primeiro registro de um crente fazendo beicinho, é Jonas capítulo 4. Eu quero morrer. E Deus diz exatamente isso. Você acha que é justa essa sua raiva? Você se revoltar por conta de uma coisa que você não fez nada para crescer, e você não tem pena de mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita ou a mão esquerda, ou seja, ignorantes. Meu irmão, antes de você julgar Jonas, saiba que muitos de nós têm muitas dessas plantinhas que nos envolvem e nos fazem ficar acomodados para não olhar a vida do outro. Plantinhas como a vida da igreja, plantinhas como o fardamento da festa, plantinhas como os hinos que você quer cantar ou não. As plantinhas são as coisas que roubam a sua atenção e tiram o foco daquilo que é mais importante. Ei, olhe para cá, nós não estamos aqui para construir impérios, nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós não estamos aqui para ter tronos, nós estamos aqui para carregar uma cruz. Nós não estamos aqui para servir a homens, nós estamos aqui para servir a Deus. Você precisa ter empatia. Ora, mas nós não estamos, muitos de nós não têm empatia nem com o irmão da igreja. Muitos de nós não têm empatia nem com os irmãos da igreja. Não sabem nem o que o outro está passando e não faz nenhum esforço para se comprometer com a vida do outro. Olhe para cá, para investir na vida de alguém, você tem que ter empatia. Ou seja, você tem que olhar a vida dele pelos olhos dele. Você tem que ver o sofrimento dele. Você tem que ver o que ele está passando. Essa pessoa que Deus está colocando aí no seu coração pode parecer uma pessoa ruim, mas quando você vai olhar a vida dessa pessoa, tem alguma coisa que precisa ser destrancado para que Deus transforme a vida dela. E sabe quem é a ferramenta de Deus para fazer isso? Você. Tenha empatia, pelo amor de Deus. Um cristão sem empatia é um cristão com defeito. Durante muito tempo nós ouvíamos como bons pentecostais que o crente que não dá glória a Deus está com defeito. Não, você pode dar glória a Deus baixinho, mas o crente que não tem empatia pelo pecador, ele não entendeu o evangelho. Porque da mesma maneira que você foi salvo, você deve ensinar os outros para que eles também sejam salvos. Olhe para cá, você faz parte da equação de Deus para salvar o pecador. O Espírito convence, mas o apóstolo Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? O primeiro ponto é empatia. Diga amém, meu irmão. O segundo ponto, que ele é muito importante, é exercer a sua vocação. Irmão, tenha paciência comigo. Você já ouviu falando isso, mas me deixe falar mais uma vez. A palavra do Senhor fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versos 25 em diante, quando um mestre da lei chega para Jesus e diz: o que é que a pessoa tem que fazer para salvar, para viver eternamente? Ele diz: ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Ele faz uma pergunta para Jesus, não satisfeito: quem é meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Quem está me entendendo aí, diga amém. Na parábola do bom samaritano, eu vou resumir rapidamente, temos pouco tempo. Na parábola do bom samaritano, aquele homem, o samaritano, quando vai na sua viagem, ele encontra aquele homem que foi pego pelos assaltantes. Olhe para cá, semi-morto. O texto então diz que ele pega aquilo que ele tem, óleo e vinho, lava as feridas daquele homem, trata daquele homem, coloca aquele homem sobre o seu animal e o leva a uma hospedaria. Quem está me entendendo diz amém. O segundo ponto que nós temos que entender é que devemos exercer a nossa vocação como nós somos e tendo aquilo que nós temos. Pastor, eu nunca vou pregar como você. Irmão, talvez você pregue um dia até melhor do que eu, mas se você não conseguir pregar, você pode fazer outra coisa para anunciar.
Pastor, eu nunca vou cantar como Diana. Tudo bem, pode até ser, mas você pode um dia compartilhar o evangelho de outra maneira. Quem está me entendendo aí, diz amém. No dia a dia, no trabalho, com pessoas que você conhece, abrindo a Escritura, debatendo sobre a Bíblia, ensinando as pessoas quem é Deus. A Bíblia diz que esse homem tinha vinho, tinha azeite e tinha sua cavalgadura. Você tem alguma coisa? Você sabe alguma coisa, você tem acesso a alguma coisa, você lidera algumas pessoas. Olhe para cá, se você não liderar grupos de pessoas, mas pelo menos a sua casa, você tem influência para exercer liderança e trazer essas pessoas para Cristo. Faça o que você sabe fazer. Use aquilo que você pode usar. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Versículo de número 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não é envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será, aleluia. A verdade salva e liberta. Pastor, mas fulano nunca vai se livrar do crack. Vai. Pastor, mas fulano nunca vai se livrar da vida libertina. Vai. Aqui mesmo entre nós tem pessoas que eram presas a vícios, tinham pessoas que tinham a vida completamente destruída, mas quando Deus entrou na sua vida, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram ataques, pessoas que sofreram violências, olhe para cá, mas quando Deus entrou na sua vida, Ele quebrou as cadeias, Ele libertou você, fez uma mudança na sua personalidade e transformou você numa nova criatura, cheia de traumas, cheia de tantas coisas. Ele limpou a sua vida e fez você ser quem você é hoje. Ele pode. E não é você quem vai fazer isso. Você é apenas o mensageiro das boas novas. Quem vai fazer é Deus. Compartilhe a sua experiência com pessoas. Você é o único que pode fazer isso. E você é eficiente do seu jeito. Eu cansei de falar isso muitas vezes para os irmãos. Às vezes nós tínhamos que parecer com outras pessoas. Não é assim? O pregador tem que parecer com fulano. Eu tenho que parecer com cicrano. O maior missionário, olhe para cá, o maior missionário vivo da nossa igreja se chama Rui Barbosa Valim. É o maior missionário vivo da nossa igreja. Abriu igreja em quase todos os estados da nossa federação. Quando você está diante dele, ele é mais baixo que eu, pequenininho assim. Quando você olha para ele, você vai dizer assim: você espera um sujeito eloquente, um sujeito poderosíssimo, simples, humilde, pregador de 15 minutos de púlpito, mas só precisa de 10 minutos conversando com alguém no tete a tete para encaminhar essa pessoa a Jesus Cristo. Ele é quase imparável no evangelismo pessoal. Poucas vezes, sabe o que você está eu estava com ele, deixa eu contar um testemunho rapidinho para você. Estava sentado com ele, esperando um ônibus para ir para uma cidade próxima a Mossoró, onde tem uma igreja chamada Baraúna. Estávamos eu e ele conversando. Eu ia levá-lo até a igreja para que ele conhecesse, para ele ver a igreja. Foi ele que abriu a igreja lá em Mossoró. E ele sentado com uma pastinha pretinha, daquelas pastinhas que os mais antigos gostam de usar. Amém? Você tem uma pastinha daquela? Amém? E ninguém se ligou, não foi? Uma pastinhazinha antiga daquela que se aperta o botão e abre.
E ele sentou para conversar com o homem. Rapidamente, um homem com um carrinho de confeito lá sentado, um senhorzinho, ele chegou com o senhorzinho e disse assim: Mossoró é muito violenta? Aí o senhorzinho disse: é muito violenta, eu estou aqui, mas estou com medo de ser assaltado, e a gente então você precisa de uma arma. O missionário disse, ele disse: se eu pudesse, eu tinha uma arma aqui. Ele disse: eu tenho uma arma aqui, posso lhe mostrar? O homem recuou. Aquele homem diferente, com aquele sotaque diferente, corda, dizendo que tem uma arma. Deixa eu mostrar minha arma. Ele apertou o botãozinho, ele enfiou a mão, o homem já recuou. Ele disse: olha, isso aqui aí é calibre 66. Ele puxou a Bíblia, 66 livros, olha, calibre 66. Abriu a Bíblia e disse: aqui Jesus disse que você é isso, que Ele protege, que Ele guarda, que não sei. Irmão, 20 minutos, ele disse: onde é a sua igreja, missionário? Eu quero entregar minha vida a Jesus lá. É fácil desse jeito? O que é que você é bom? Pastor, eu sou bom com as pessoas. Compartilhe. No que é que você é bom? Pastor, eu sei costurar muito bem. Compartilhe. No que é que você é bom? Pastor, eu sou misericordioso, eu sei ajudar as pessoas. Olhe para cá, compartilhe. Pastor, eu gosto de conversar, eu gosto de evangelizar. Olhe para cá, meu irmão. Cada um de nós recebeu do Senhor ferramentas que são particulares de nós. Você não será igual a mim, como eu não serei igual a você. Mas as pessoas que você vai alcançar, eu nunca alcançarei. Existem pessoas que nunca estarão ao meu alcance, mas estarão ao seu alcance. E o Espírito que há em mim é o mesmo que habita em você. Se você crê nisso, Deus pode salvar uma vida pela sua. Cada árvore gera o seu fruto. Por fim, mas não menos importante, seja intencional. O que é ser intencional? É fazer algo esperando algo. Posso ouvir um amém? Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está com sono. Domingo passado aqui eu brinquei com os irmãos. No encontro dos homens, não tem hora para chegar em casa. Aí Deus ouviu a minha oração. Eu, Kelvin e Didi chegamos de 2h40 em casa. Mas não foi na farra não, foi na blitz. Todo mundo em casa, eu, Kelvin e Didi lá. 2h40 nós chegamos. Eu duvido algum homem tenha chegado mais tarde do que nós. Até parar de brincar com essas coisas, Deus leva a sério. Ser intencional é fazer algo esperando algo. Não, quem planta quer colher. Quem fala quer salvar. A minha intenção, quando sentar com alguém, olhe para cá, é transformar um pecador num discípulo de Jesus Cristo. Essa é a sua intenção. Posso ouvir um amém? A sua intenção é sentar com alguém e entender que essa pessoa precisa ser um discípulo de Cristo. E como é que você vai fazer dessa pessoa um discípulo de Cristo? Olhe para cá, ensinando cultura bíblica a essa pessoa. Ensinando Bíblia a essa pessoa. Ensinar Jesus é mais do que simplesmente colocar informações. É alimentar essa pessoa de cultura bíblica. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas. Hoje eu não sou mais prisioneiro do pecado. Eu tenho vida em Deus. Não esqueça que você vai batalhar entre dois mundos. Enquanto nós estamos conversando com alguém, falando sobre Jesus, olhe para cá, o inferno se levanta para que aquela pessoa não saia do seu domínio. Tem um livro que eu gostaria de orientar, que eu gostaria de aconselhar você a ler.
O nome do autor é C.S. Lewis. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É uma analogia, uma história. Mas nela o C.S. Lewis mostra que o esforço do diabo não é trazer verdades novas. Olhe para cá, é apenas distrair você para que você não entenda o Evangelho. Porque qualquer pessoa que se depara com o Evangelho, ela não continua sendo a mesma pessoa. Ninguém que recebe o Evangelho fica indiferente ao Evangelho. Ou ama ou odeia, mas não fica indiferente. Então o C.S. Lewis diz que o diabo diz o seguinte: distrai as pessoas, faça com que ela queira outras coisas, faça com que ela busque outras coisas, para que elas não fiquem atentas à mensagem, para que elas não fiquem atentas ao pregador, porque se eles ficarem atentos ao pregador, eles vão se converter. Ele diz ao diabo menor, e você vai perder ele para o nosso inimigo. O Evangelho é a ferramenta mais poderosa de transformação do ser humano. Aqui na sua mão, e eu encerro essa série de sermões dizendo isso a você. Aqui na sua mão tem a ferramenta mais poderosa para transformar o traficante num cidadão de bem, para transformar o drogado numa nova criatura, para transformar o homem violento num pai de família. Aqui é o instrumento de pacificação da sociedade, porque o Evangelho transforma o homem numa nova criatura, dócil sob a graça de Deus, com algemas de graça, incapaz de fazer alguma coisa que Deus não deseja. Quem tem essa verdade no seu coração, levanta a mão e diz glória a Deus. Aleluia, como é bom ver isso. Transmita essa verdade para outra pessoa. Nós estamos vivendo o tempo de frutificar. Aqui no cantinho da tela, você que está em casa, aqui no cantinho da tela, você vai ver a logo do trabalho que nós estamos fazendo. Tempo de frutificar. No tempo de frutificar, olhe para cá, cada um de nós é uma árvore. Quem é uma árvore de Deus diz amém. Plantada junto ao ribeiro das águas, que é Cristo, diga amém. E a frutificação é trazer vidas para a presença de Jesus. Eu passei durante todo um tempo ensinando a você que você é capaz de fazer novos discípulos, que você tem autoridade de Deus para fazer novos discípulos, e Deus colocou sob sua responsabilidade pessoas que vão receber o Evangelho através do que você vai fazer. As chaves do reino, o Senhor diz, estão com a igreja. Se você não prega, você fecha a porta de salvação para essas pessoas.